Olá, tudo bem? Quem fala com você é o Matheus Gustavo. Primeiramente, muito obrigado por você estar assistindo esse seminário Senaco. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar participando dele. Agradecer ao Alexandre Lene pelo convite. E hoje nós falaremos sobre redação. Eu espero que eu possa acrescentar bastante coisa legal aí na sua vida. Então vamos continuando aqui o slide. Bom, como eu já disse, sou o Matheus Gustavo, criador do portugueseficiente.com.br. E antes de iniciar aqui as dicas e os macetes sobre redação, gostaria que você visse esta mensagem. Se você conseguir pegar a essência dessa mensagem, bastante coisa em sua vida estará aí começando no caminho certo, tá bom? Preste atenção. Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é em princípio capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Apenas uma falta de preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. Aí do Matoso Câmara Júnior, tá certo? Então, se você pegar a essência dessa mensagem, ela não vale só para a redação, mas como em várias áreas da sua vida. Depende do esforço e da prática. Nesse seminário com excelentes profissionais, tudo que eles falarem vai ser de grande valor. Mas se você não pegar e praticar, nada disso terá um efeito tão bacana como se você praticar, tá certinho? Então vamos continuando aqui. Vejamos o que veremos nessa aula. Olha, aprenderemos nessa aula o que é uma dissertação, como começar uma redação, formas para desenvolver, conclusão, 10 dicas sobre redação e no final um modelo de estrutura de uma redação, tá certo? Iremos passar algumas dicas e macetes. Dissertação. Vejamos, então, o que é a dissertação. Dissertar é expor suas ideias de forma clara. É um texto em que se expõe fatos, argumentos, dados, buscando defender uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Esse ponto de vista será dado através do tema que você tiver da redação, tá certo? Então vamos dissertar e expor nossas ideias, nossos fatos, comprovar com argumentos, com dados, buscando defender este ponto de vista. Por exemplo, quantas vezes você precisou defender, expor suas ideias, para convencer seu amigo que seu time de futebol é o melhor? Quantas vezes? Ou então precisou convencer seus amigos que eles não podiam perder aquela determinada festa, aquela balada, lembra? Lembra de essas situações que você pode ter passado? Bom, com isso eu digo a você, dissertar é algo natural. Sim, o ato de dissertar é essencial para todos nós. Estamos o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, expondo nossas ideias, vontades, argumentando, comprovando com fatos, dados. Por exemplo, neste momento, o que eu estou fazendo? Tentando convencê-lo de que dissertar é algo natural. Então, aconteceu isso nos fatos que eu mencionei anteriormente e pode acontecer ao longo do seu dia a dia. Então, independente de qual seja o fato, você às vezes está lá tentando impor suas ideias, suas vontades, argumentando, comprovando com fatos e dados. Então, isso é o que você está dissertando, tá certo? Pega o essencial do seu dia a dia e leve isso para a redação, que aí você verá que será algo tranquilo. E você já deve estar perguntando, né? Tá certo, Matheus. Se é algo tão natural, por que às vezes é tão complicado escrever um texto dissertativo? Às vezes sim, eu posso dar aqui alguns possíveis problemas. Olha, você não conhece bem a estrutura de uma redação. Talvez possa ser isso. Não está praticando fazer redações. Eu já disse no início, né? Se você não praticar, então você pode aprender. Se não praticar, você pode esquecer aquilo. Você pode estar tendo pouco domínio do assunto. Falta de algumas técnicas, dicas, macetes para melhorar sua redação. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. Algumas dicas, técnicas e macetes para a sua redação. Então vejamos aí como começar uma redação. Algo muito importante. Para início de conversa, apresento a vocês a tempestade de ideias, ou conhecido também como brainstorm. O que é? É você, ao iniciar sua redação,
quando você estiver diante do tema, souber qual é o tema, não ficar preso no que pensar sobre o tema e tirar de 5 a 10 minutos para fazer uma tempestade de ideias. Você irá escrever tudo o que vier em sua mente sobre aquele determinado tema. E sem exceção, eu vou te dar 5 passos agora que irão te orientar como fazer isso de uma maneira melhor e organizada. Iremos falar também da tempestade de ideias nesses 5 passos para começar uma redação. Vejamos. Bom, passo 1, como eu disse a você, é ler os textos base, ou também chamados de coletâneas. E destaque os pontos principais sobre esse tema que você lê. Pode destacar, acho que é melhor você destacar aí com a sua caneta. Você não precisa, talvez, passar tudo escrever tudo para não perder tempo também. Destaque com caneta, faz um ciclo, faz um traço embaixo e destaque aí os pontos principais desse tema. E preste atenção, leia com cuidado, leia com um certo carinho os textos, porque você pode tirar muitas coisas bacanas deles. Ainda mais se você não souber, digamos, quase nada desse tema, estes textos vão ajudar bastante você, tá bom? Passo 2. Escrever tudo o que vier em sua mente, que é a nossa famosa tempestade de ideias. Escreva tudo o que vier em sua mente relacionado ao tema. E aqui, observação, um PS, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, certo? Não se restrinja. Escreva o que vier em sua mente sobre o texto. Mesmo se você achar que uma coisa, isso é muito banal, não pense assim. Escreva que no final você poderá utilizar isso que você achava que era banal, tá bom? Não deixe de escrever. Aí iremos para o passo 3. Organize suas ideias. Organize suas ideias da seguinte forma. Você vai colocar em palavras, escrever frases curtas, frases longas. E neste momento aqui do terceiro passo, quando você estiver organizando, pense em escrever. Antes você pensou em escrever, agora você pode organizar essa escrita, organize ela em frases, em palavras e frases curtas ou longas, né? Então, organize nesse sentido, mas não se restrinja ao escrever o que vier em sua mente. E agora, no quarto passo, aí sim, você vai começar o plano de redação. Neste momento, sim, você irá selecionar de todas as ideias que você escreveu, quais podem ser usadas para o seu texto. De tudo aquilo que veio à sua mente, agora sim você vai ver o que servirá melhor para você colocar em seu texto. E no quinto passo, comece seu rascunho. Com suas ideias desenvolvidas e separadas, comece a fazer seu rascunho. E o que é importante agora nesse rascunho que você vai fazer, nessa sua dissertação? É definir tese. E o que é definir tese? Em relação ao tema, se você é favorável, se você é contrário ao tema, ou se depende, você em alguns pontos é favorável, e em outros pontos desse tema, desse determinado tema, você é contrário. Isso é você definir a sua tese, definir a sua posição diante deste tema. Ok? Então vamos agora para a nossa querida introdução, onde começamos tudo. Antes tem o título também que eu falo para você. Muitas pessoas perguntam. E o título? Coloca ou não coloca? Eu te dou a dica, eu acho interessante você colocar sim o título. É algo que já vai colocar assim uma identidade no seu texto. Minha recomendação, Matheus, fala para você, coloque o título, que vai ficar mais valorizada a sua redação. Função, então, introduzir significa levar para dentro. Conduzimos o leitor para dentro do assunto abordado no decorrer do texto. É preciso que a introdução seja objetiva. Ela pode apresentar-se de várias formas: pergunta, citação, explicação, entre outras que existem. Então, vamos mostrar alguns exemplos para você agora. Apresentar uma pergunta ou uma sequência de perguntas. Olha, você pode iniciar a sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas. Mas, por favor, não se esqueça
de respondê-las. É obrigatório que você responda todas, pois nesse texto dissertativo você precisa criar uma ideia na mente de quem está lendo. Então não deixe algo em aberto nesse texto. Fez alguma pergunta? Não esqueça de respondê-la, tá certo? Então vejamos um exemplo utilizando este método. O tema leis de trânsito. Aí nós começamos aqui. É notório que no Brasil o número de veículos circulando em estradas, ruas, está cada vez maior. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando todas as regras existentes? Tá vendo que bacana? Nós colocamos aqui algo que tem evidência, que é o número de veículos circulando em estradas e ruas que está cada vez maior, que está cada vez aumentando. Falamos aqui sobre o tema, leis de trânsito. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando? O interessante da pergunta é que nós ganhamos aqui um gancho. O gancho é o quê? Você ter algo para falar que está relacionado à introdução. Então, com essa primeira pergunta, o que eu posso fazer? Respondê-la no próximo parágrafo de desenvolvimento. No caso, o segundo parágrafo do texto. E no terceiro parágrafo do texto, eu posso responder a segunda pergunta. Então, você já vai ter algo a mais para falar e não ficar desconexo o seu texto. Então, é bem interessante você utilizar este método, essa técnica de colocar uma pergunta na introdução, ok? Vejamos aí a próxima técnica. Conceituando algo. Olha, a técnica de conceituar algo na redação é uma das mais usadas em provas. Ela consiste em usar a palavra-chave ou ideia principal do tema e assim começar muito bem o seu texto. Então, ela é excelente. Vejamos como utilizá-la. O tema, a importância do esporte. Aqui a ideia principal, a palavra-chave desse tema é o esporte. Então vamos conceituar o esporte. O que é o esporte? Então eu vou explicar. Esporte é o conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Estas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte para todos nós. Olha que bacana utilizar este recurso. Eu disse o que é o esporte. Disse quais são os seus benefícios. Ele dá uma melhor qualidade de vida para quem? Para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Aqui eu já tenho algo para falar nos próximos parágrafos. Eu vou falar como que é essa melhor qualidade de vida que as pessoas têm. Eu posso falar das pessoas, crianças, adolescentes, adultos. Na área da saúde, como é benéfico o esporte. Quais outras áreas que ele tem os seus benefícios. E falar sempre da importância. Então, aqui talvez seria, aqui eu coloquei minha tese favorável ao esporte. Então, seria um texto favorável a este tema. Então, aí, mais uma dica para você começar a sua introdução conceituando a ideia principal ou a palavra-chave do tema. Ok? Dados estatísticos. Bom, nesse modelo de introdução, você irá usar dados estatísticos que viu em algum lugar, leu em alguma revista, jornal, internet. É importante que você cite a fonte para que não perca pontos por plágio, ok? Você viu alguma informação? Cite a fonte, como iremos mostrar aqui no nosso exemplo. Tema: o crescimento do número de internautas no Brasil. Aí começamos então. Devagar o Brasil vai propiciando a internet. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. E aqui nós podemos continuar, olha que bacana, você pode usar duas técnicas aqui. Podemos continuar e terminar com a pergunta. Talvez aqui, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. Quais os benefícios a internet está trazendo para a nossa sociedade? Ou quais malefícios? É importante ter internet? Qual tem que ser o cuidado com a internet? Então aqui nós podemos terminar com a outra técnica
técnica e juntar a técnica de dados com a técnica de pergunta. E aqui você vê então que a gente coloca aqui o dado, né, que veio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para o pessoal entender de onde está vindo. E outra dica importante, vocês viram que eu coloquei aqui a sigla IBGE. Ao decorrer do texto, caso eu precise novamente colocar esta sigla, eu não preciso mais explicar o que eu fiz aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque eu já expliquei aqui na introdução. Entendido? Se eu já coloquei isso alguma vez, eu posso à frente, não preciso à frente colocar tão explicadinho como coloquei aqui. Tá bom? Então essas, né, são algumas de várias formas existentes para fazer uma introdução. Eu e você, o que você achou dessas dicas? Vejamos agora como fazer o desenvolvimento de uma redação. Vejamos, então, nosso desenvolvimento. O que é? Bom, o desenvolvimento é a parte mais longa da redação, onde colocamos as ideias, os argumentos. Nele fazemos o debate da tese, que é apresentada lá na introdução. E a tese, você já sabe, né? Tese é o quê? A posição que você tem diante do tema, tá certo? Não esqueça disso, que é a nossa tese. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui aspectos positivos e aspectos negativos. Bom, nesse estilo de desenvolvimento, trabalhamos com os prós e contras, pontos favoráveis e pontos desfavoráveis do argumento. Mas lembre-se que não podemos dar ênfase em nenhum deles. Isso, porque você precisa ser um pouquinho a par, precisa mostrar os fatos e os argumentos dos pontos, mas precisa ser um pouco a par. E é aconselhável trabalhar apenas com 2 parágrafos, assim sendo, você fala dos aspectos positivos e o outro você fala dos aspectos negativos. Vejamos aqui o exemplo, tema propaganda eleitoral obrigatória. Bom, com esse tema, nós vamos usar parágrafo com aspectos positivos e negativos, né? Então, em um parágrafo, aborde os pontos positivos sobre esse tema. O que é positivo da propaganda eleitoral obrigatória? Você coloca nesse parágrafo os aspectos positivos. Quais são os aspectos negativos sobre a propaganda eleitoral obrigatória? Aborde os pontos negativos sobre o tema. Aqui é um tema, digamos assim, bem peculiar, mas lembre-se que mesmo com toda a raiva que você tiver sobre político, eleitorado, essas coisas, quando você coloca na redação, você precisa saber o que se escreve no texto. Eu coloquei esse tema meio provocativo aqui até um pouquinho por causa disso, para você ter cuidado com o que escreve em qualquer tema. Tem algum aspecto positivo? Talvez tenha, pense um pouco. Tem algum negativo? Sim, pense. E coloque aí sobre o tema um parágrafo com aspecto positivo, o outro com aspecto negativo, ok? Vejamos outro exemplo. Causas e consequências. Trabalhando com esse estilo, você deverá colocar em um dos parágrafos os aspectos que levaram ao problema discutido, ao tema que será discutido. E em outro parágrafo, as suas decorrências. Aqui também é bem tranquilo. Veja aqui o exemplo, tema falta de água. Aí nós vamos colocar aqui as causas. Problema discutido. Desperdício. Falta de planejamento, falta de consciência por parte das pessoas, da população, das indústrias. Então, um tema nós vamos falar sobre estas causas. E no próximo parágrafo falaremos sobre a consequência, a decorrência. Teremos o que? Falta de água, mortes, sim, teremos mortes de até pessoas, animais, vegetações, plantações, lavouras. Com a falta de água, elas se perdem, elas morrem. E teremos a seca também, né? A seca é algo que está aí alarmante. Então, aqui o tema, um parágrafo com causas, né? Problema discutido, e o outro parágrafo com a consequência destas causas. Bom, estas são algumas de várias formas existentes para fazer um desenvolvimento. Porque eu não estou passando muitas fórmulas,
São várias, sim, existentes, mas eu estou passando as essenciais, as comprovadas para que você pegue este conhecimento e já coloque em prática, tá bom? E você pode sim juntar uma com a outra, ou como eu disse no início, você pode ter um parágrafo, um texto totalmente favorável. O que vai acontecer? Em todos os parágrafos você falará favoravelmente ao tema, ou pelo contrário, desfavorável. Todos os parágrafos você irá falar desfavorável ao tema, ok? Então vejamos agora a conclusão. Vamos concluir bem o nosso texto? Então, para isso, vamos saber primeiramente a função. Bom, a conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto. Atenção, não acrescente nenhuma ideia nova e nenhum exemplo. Proponha algo para que o problema discutido seja solucionado. Então, pessoal, não coloque, não desenvolva algo novo. Olha para a palavra desenvolva. É no desenvolvimento. Conclusão, como o próprio nome já diz, é concluir. Se você já entender isso, conclua e proponha algo para o problema discutido, tá bom? Então aqui novamente, não desenvolva ideias novas. É o que eu disse para você, não desenvolva ideias que não estavam enunciadas nas partes anteriores da conclusão, pois desenvolvimento, o próprio nome já diz, é no desenvolvimento. Então acho que se você entender isso já está bacana. Conclusão, vamos, parece até óbvio, né? Mas é isso, concluir, propor ideias, tá bom? Dica 2 aqui, ó. Não seja dramático. Olha, essa aqui não seja dramático na tentativa de enfatizar a importância de sua pesquisa. Não seja sentimental ou sensacionalista, tá bom? Apegue-se aos fatos somente. Dica 3. Sintetize o seu trabalho. Olha, sintetize todo o seu trabalho de maneira profissional. Demonstre o quanto você entende do assunto que foi abordado e explicado ao longo do texto. Aí você pode falar, mas eu não entendo do assunto. Mas como eu disse, se você não entende do assunto, faz a tempestade de ideias. Você terá vários assuntos. Utilize as coletâneas, os textos base, porque quando você chegar na conclusão, você já vai ter feito a introdução e o desenvolvimento. Então você precisa falar na conclusão o que você falou anteriormente. Sintetize tudo isso que você disse na sua conclusão, tá bom? 4. Proponha soluções. Proponha soluções para este problema, tá certo? Problema que foi discutido. Tenha cuidado para não exagerar, ser o salvador da pátria. Não coloque medidas que possam parecer totalmente impossíveis. Tenha bom senso. Às vezes a pessoa quer ser, digamos, o salvador da pátria, como eu disse aqui, querendo resolver de uma vez por todas o problema. Quando eles colocam um problema em um texto, eles pensam bastante sobre esse tema, porque é algo que, digamos assim, não é tão simples. Então precisamos propor soluções e não de uma vez por todas acabar com ele. Tá certo? Então vamos propor e não exagerar aí na dose. E agora quero dar aqui uma dica muito bacana para você, que são frases para iniciar sua conclusão. Olha que bacana, depois que você escreveu sua introdução e seu desenvolvimento, comece a conclusão assim. Em virtude dos fatos mencionados onde? Antes, né? Tendo em vista os aspectos observados, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado. Então, anote aí essas frases para você iniciar a sua conclusão. Elas serão muito bacanas. Anotou? Tudo certinho? Então, vamos continuando aqui. Agora, sim, são as 10 dicas sobre redação. 10 dicas rápidas e eficientes para você melhorar sua redação. Dica 1. Deve evitar ao máximo a utilização de abreviaturas, etc. Eu falei aqui porque lendo eu consigo. Mas no texto você não pode colocar essas abreviaturas. Max, ponto, utili, ponto, abrevi, ponto, ok? Não utilize abreviaturas. Dica 2. É desnecessário fazer-se empregar de um estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática advém de esmero excessivo que raia
o exibicionismo. Hã? Entendeu? Então não use um texto rebuscado, não utilize palavras muito difíceis. Escreva menos e fale mais. Escreva palavras que as pessoas entendam o que você está querendo passar, tá certo? Não precisa utilizar aquelas palavras difíceis. Uma hora ou outra é bacana para valorizar seu texto, mas sempre não é bacana, não é aconselhável, ok? Dica 3. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça maneiro. Muito massa, velho. Sacou? Então, valeu. Não utilize gíria em seu texto, tá certo? Utilize para conversar com seus amigos, conversar com a galera, mas no texto dissertativo, não utiliza. Valeu, velho. Sacou? Dica número 4. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o seu texto. Eu acho que essa não precisa muita explicação, né? Acho que você entendeu que repetir a mesma palavra vai se tornar algo um pouco não muito bom no seu texto. Tá certo? Dica número 5. Não abuse das exclamações. Nunca. O seu texto fica horrível. Ok? Então, exclamação, não fique abusando dela, tá certo? Para que seu texto não fique horrível, como mencionado aqui agora. Dica 6. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito. Ok? Então não fique utilizando muito gerúndio em seus textos. Tá certo? Fiquei mais a dica 6 para você. Dica de número 7. Seja específico. E não mais ou menos, entendeu? Então você tem que ser um pouco mais específico nas coisas. Não fica só aí, mais ou menos, tá? Então, seja específico. Aqui também é o famoso enchendo linguiça, né, que eles falam. Então não fique rodeando muito o mesmo assunto, tá certo? Seja específico, não fique tanto querendo falar sobre algo. Como eu quase estou fazendo aqui, né? Dica 8. Clichês e frases feitas nem se parecer fechar com chave de ouro. Não utilize nem cavaca tussa, tá certo? Então não utilize clichês e frases feitas. Dica número 9. Cuidado para não escrever um lindo poema quando está sendo pedido uma dissertação. Parece algo bobo, mas isso acontece muitas vezes. As pessoas não escreverem o que é solicitado, não escreverem um estilo de texto que é solicitado para elas. Então, cuidado com isso aqui também, tá bom? Vamos agora para a dica 10, e muito importante, gente. Atenção para não fugir do tema solicitado. Muitas pessoas conseguem fugir do tema solicitado, e isso é uma das maiores causas de pontos perdidos em provas. Preste atenção, então, para você seguir bem o seu tema, o seu texto aí que foi solicitado para você. Não fuja do tema. Então essas foram as 10 dicas de redação e agora veremos modelo de estrutura de uma redação. Então, vejamos. Primeiro, um exemplo de estrutura e quantidade de linhas. Muitas pessoas perguntam. Começamos com o título, centralizado na primeira linha, deve ser curto e chamativo, ok? Depois colocamos a nossa linda introdução. Normalmente, usa-se 3 a 5 linhas. Apresente o que será falado durante o texto. Aí começamos o desenvolvimento. Normalmente, usa-se 5 a 8 linhas. No desenvolvimento, serão utilizadas as ideias propostas na introdução, defendendo o ponto de vista através de argumentos sólidos. Lembra da tese? Coloca a tese na introdução e depois continua seu texto. E na conclusão, normalmente, usa-se de 3 a 5 linhas. Retoma sinteticamente o que foi dito durante o texto, buscando o que? Apresentar uma solução para o tema que foi discutido. Deve ser breve e não acrescentar
nenhuma ideia nova. Ok? Então aqui está uma estrutura, a quantidade de linhas para você utilizar. Agora, outra estrutura bacana, que eu já disse para vocês, é essa daqui. Ó. Eu só não coloquei o título, mas aí você faz a sua introdução, primeiro parágrafo. Na introdução você deixa 2 argumentos para que você continue a sua redação. O argumento 1, você falará dele no segundo parágrafo. O argumento 2, você falará dele no terceiro parágrafo. E a conclusão, o seu quarto parágrafo, retomando tudo o que foi dito e buscando a solução dos problemas. Este aqui é mais um estilo, mais um modelo para você fazer a sua redação. Outro que já foi apresentado, vamos só agora relembrar, é o de pontos positivos e negativos. Então, título, introdução, no desenvolvimento falamos sobre os pontos positivos e os pontos negativos e a nossa linda conclusão, certo? E o outro que eu também já disse, só para nós relembrarmos, título, introdução, desenvolvimento com nossas causas e consequências e fechamento com a conclusão. Então, pessoal, novamente eu quero agradecer. Muito obrigado por você ter assistido esta aula. Obrigado a todos do Senaco, Alexandre e Lene. Obrigado novamente pelo convite. E qualquer dúvida que você ainda tenha, pode enviar um e-mail para contato@portugueseficiente.com.br ou conhecer o nosso site portugueseficiente.com.br ou também contactar com o pessoal do Senaco, que eu estou à disposição para ajudar você. Lembre-se, continue sempre perseverando, mesmo que você ache que às vezes está difícil, o caminho está complicado, não desista, pois valerá a pena. Eu sei que você está esforçando, sei que você está procurando o seu melhor e isso vai ser recompensado sim, tá bom? Nunca desista, sempre esteja acreditando e buscando o seu sucesso, tá certo? Um grande abraço, até a próxima e muito obrigado.